Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a entrada do Sol no signo de Leão. Então, o Sol está entrando em casa no dia 22 de julho, às 10h30 da manhã, que é na terça-feira que vem, tá? Então, daqui 4 dias, a gente tem a entrada desse Sol em Leão. Esse mapa, ele é um mapa interessante, porque então o Sol está entrando em casa, e a Lua estará em casa também. O Sol a 0 de Leão e a Lua a 0 de Câncer no topo desse mapa, tá? Com um ascendente em Libra. Aqui, me parece aqui tem um tom aqui harmônico, tem uma ambiência de segurança aqui, que protege esse Sol em Leão, que não vai estar na sua casa natal. Ele está em casa no sentido de o Sol estar em Leão, né? E Leão é a casa do Sol. Mas a casa natal do Sol é a casa 5. E ele vai estar exatamente no oposto. Ele vai estar dentro da casa 11, que é a casa de Aquário, em oposição direta aqui com Plutão, que está em Aquário, está transitando em Aquário lá na casa 5. Então aqui é um Sol em Leão que naturalmente fala de individualidade, fala de preferências, de gostos, de identidade, é um Sol aqui que vai falar do indivíduo mesmo, né? Vai falar da energia da criação, aquilo que cada um de nós tem de específico, a sua própria maneira de criar as coisas, a sua maneira de viver, a sua maneira de se apaixonar pela vida. Isso é Leão. Isso é o Sol e Leão. Sol e Leão vai falar puramente disso. Né? O que faz eu me apaixonar pela vida? Mas é eu apaixonado pela vida dentro de uma casa grupal, que é a casa 11, que é a casa dos grupos, é uma casa extremamente social, das causas sociais, que vai falar sobre o futuro, vai falar sobre amizades. Então, essa lua a 0 de Câncer, esse ascendente em Libra, um Netuno abrindo a casa 7 em oposição direta aqui com o ascendente, ele está em conjunção com Saturno, então Netuno e Saturno em Áries em oposição direta ao ascendente, isso aqui está influenciando muito também aqui esse mapa. Me parece aqui um Sol leonino em uma temporada bem humana, tá? É um sol em Leão bastante humanizado, assim, num sentido de entendendo a importância de expor, porque esse céu aqui, esse mapa é um mapa de um céu exposto, tirando o Plutão aqui que está na casa 5, o restante do mapa, todos os planetas estão pro lado de cima do mapa, né? Pro lado de cima da linha do horizonte. É um mapa externo, é um mapa para fora. Então, não é um Sol leonino que se satisfaz somente em ser apaixonado, em estar em contato com aquilo que ele ama, sentindo os prazeres de acordo com as suas preferências, com os seus gostos, com os seus hobbies, que é o que vai falar Leão, é o que vai falar a casa 5. Só que esse Sol em Leão na 11, ele tá falando de eu sendo um indivíduo com todas as minhas características individuais, mas utilizando isso em prol de algo maior, em prol de, daqui a pouco, modificar a sociedade, em prol de interagir com o mundo, interagir com outros seres humanos e se satisfazendo no criar junto. Me parece que esse é o ponto, essa é a síntese aqui desse Sol em Leão na 11. É um criar junto e não apenas criar, porque é isso que a gente precisa entender. O Sol em Leão puro, essa energia pura de um Sol em Leão, ela é uma energia de criação e que se satisfaz na criação.
O prazer leonino está na criação, ele não está vinculado ao outro, não está vinculado aos grupos, não, isso é aquário. Só que é isso, quem tá lá na casa 5 é um Plutão em aquário, que vai estar conversando diretamente com esse Sol em Leão. E um Sol aqui conversando com Urano, regente de Aquário. Um Sol aqui conversando com Netuno, conversando com Saturno em Áries, que faz oposição ao ascendente em Libra aqui. Então, é um Sol. E na sequência aqui, um Mercúrio retrógrado em Leão, né? Ele acabou de ficar retrógrado hoje no signo de Leão. Então, aqui a gente tem um Sol leonino que está prestando atenção nos grupos, está prestando atenção no seu papel dentro de algo maior. E ele está entendendo que ele tem uma função dentro de um grupo, dentro de uma estrutura social. E quando ele ganha consciência disso, muitas coisas se modificam, muitas coisas têm a possibilidade de serem alteradas, de ganharem um novo formato, porque ele está utilizando a criatividade dele, a energia de criação dele em prol de algo, pensando em algo, e não somente num sentido de se satisfazer individualmente. Claro que a satisfação individual é o ponto de partida e sempre será de um Sol em Leão. É isso, é a função dele, é essa satisfação pessoal, individual, sim. Mas quando ele entende que isso, dentro de um âmbito maior, é muito poderoso, olha, um Plutão de casa 5, é isso, é muito poder. Tem muito poder nisso. E para que isso aconteça de uma maneira, para que esse Sol em Leão se sinta confortável para criar dentro de um lugar que não é a casa dele, dentro de um grupo maior com outras pessoas, também prestando atenção naquilo que as outras pessoas estão propondo, quais são as criações dos outros e como a gente pode unir as nossas criações aqui, o que gera se a minha criação se juntar com a tua criação, se a minha paixão pela vida se junta com a tua paixão pela vida e com a paixão pela vida do outro, é o grupo aqui, casa 11 é isso. E Leão somente se sente confortável para lidar com esse tipo de situação num céu com uma lua em Câncer aqui. É bem chave aqui essa lua em Câncer no topo do mapa. Porque ela faz esse Sol em Leão se sentir em casa. Mesmo fora da casa natal dele. Né? O ascendente em Libra, ele é uma energia hospitaleira que tem aqui. É uma energia amigável. E a casa 11 é uma casa amigável. Né? A Vênus está em Gêmeos. Né? O Urano acabou de entrar em Gêmeos. Tem uma atmosfera aqui amistosa. Amistosa é realmente assim, eu quero te escutar, eu quero te ouvir, não é de um lugar pretensioso, não vai soar prepotente esse Sol em Leão na casa 11 aqui. Não é de um lugar impositivo, mandão, assim, não. Aqui, esse céu aqui, essa composição desse mapa aqui propõe uma ambiência amistosa para que cada um possa se colocar e colocar aquilo que está enxergando, colocar o seu ponto de visão, colocar aquilo que ama fazer, colocar aquilo que gosta de criar. Desse lugar de legal que tu gosta disso e que o outro gosta de outra coisa e o outro de outra coisa. É nesse sentido aqui. E não de um lugar de isolamento, né? Porque é isso. Esse é o ponto aqui. Sem essa energia canceriana aqui, talvez esse Sol em Leão na 11, ele fosse se sentir sozinho. Ele fosse ficar com aquela sensação de, eu acho que só eu tô pensando diferente de todo mundo.
E aí talvez ele fosse se sentir impotente, então, e pudesse travar. Então, melhor eu nem me expor, eu nem falar o que eu tô pensando aqui, porque eu vou estar sozinho aqui no meio da multidão. E não, aqui não me parece isso. Me parece que tem um ambiente que se propõe propício a agregar, a contribuir, a cada um, a cada indivíduo se sentir confortável para contribuir com algo maior. Então, essa temporada leonina é uma temporada que justamente propõe essa contribuição individual, a criação, a criatividade de cada um, a individualidade de cada um em prol de algo maior. E aí, isso a gente pode pensar num âmbito bem geral, bem grande, digamos assim, uma coisa que pode ficar num tom meio abstrato, mas a gente pode pensar isso no nosso dia a dia, de fato mesmo. Marte está em Virgem, e esse Marte em Virgem é o Marte de casa 12, então aqui é isso, né? É tanto num sentido mais amplo, e talvez a gente vá ver nessa temporada leonina algumas questões políticas que vão chamar a atenção, assim, que a gente vai dizer, opa, sabe, uma luz no meio das trevas, assim, aquela sensação de, opa, eu acho que aqui, sabe, talvez tenha um ponto não de desagregar, mas talvez de agregar, sabe? A gente vai ver coisas diferentes aí nessa temporada leonina, num nível, num âmbito talvez amplo, político, social do mundo. Mas também, ainda mais que é um sol em Leão, que fala do indivíduo, esse é um sol que nos afeta, como todos os outros, claro, né? Mas é um sol em casa, né? Ele nos afeta muito em âmbito individual, sim, né? Então, a gente percebendo na nossa vida cotidiana o nosso papel, a nossa função, o quanto a gente é, sim, importante dentro dos grupos, seja um grupo de amigos, seja um projeto que eu faço parte, seja na minha área profissional, seja no meu âmbito familiar, não importa, né? Eu tenho uma função ali. E cada um que faz parte daquele grupo tem o seu papel ali. E se não tem aquela pessoa, seja eu ou seja uma outra pessoa, o âmbito, a ambiência, olha o ascendente Libra, o ambiente criado é completamente outro. É completamente outro. Então, é um momento que a gente vai conseguir se dar conta muito, assim, daquilo que a gente cria juntos. É isso que eu queria compartilhar com vocês sobre essa temporada leonina que estamos adentrando. É isso.